Fala pessoas, tudo bem? Vamos avançar aqui na morfofisiologia. Então hoje, aula 11, nós vamos discutir o sistema tegumentar. Ele é mais curtinho, algumas coisas a gente já discutiu na sustentação, mas ele também é extremamente relevante e importante o entendimento. Bom, primeira coisa, tegumenta a pele do sujeito. Tá? Embora a pele ele seja um termo vulgar, tá? Que não deve ser aplicado assim de maneira tão generalizada, ela acaba entrando como termo de uso comum. Tá? Vamos evitar e vamos trabalhar com o tegumento. Bom, o tegumento ele vai representar a porção de cobertura externa do corpo do indivíduo. Tá? É aquela porção que é mais visível, tá? Que é o observável pelo outro. Por ser uma estrutura que tende a ser contínua, ela representa uma barreira de proteção mecânica, principalmente porque ela vai ser revestida por tecido epitelial. E em algumas espécies, como a gente vai ver mais um pouquinho lá para frente, ela vai apresentar algumas estruturas anexas, né, projetadas, que são, por exemplo, cerdas, garras, cornos, chifres, penas e por aí vai indo. Tá? Por ser uma barreira de proteção mecânica e de continuidade, ela funciona como uma barreira física antiparasitária e antirradiação, principalmente caracterizado por alguns pigmentos protetores, como no nosso caso a melanina. Tá? Ela possui permeabilidade ou impermeabilidade, isso vai depender da estratégia adaptativa de cada espécie, de cada grande grupo, melhor dizendo, principalmente no nosso caso, quando você fala em animais terrestres. Tá? Uma das características do sucesso adaptativo dos grandes vertebrados, né, principalmente a partir dos répteis, foi um rearranjo na camada de distribuição de organização de partes da derme, da epiderme principalmente, que favoreceram o animal ter um pouco mais de maleabilidade e ao mesmo tempo uma proteção bem potente pela presença de queratina contra a desidratação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Vai auxiliar na regulação térmica, tá? E participa diretamente de trocas gasosas, tá? Lembra principalmente daqueles animais que fazem respiração cutânea, contribui com a excreção, né? Com a eliminação de resíduos para algumas espécies, secreção e facilita a comunicação. A interação entre parceiros, a corte, né, macho e fêmea, por exemplo, a interação entre indivíduos da mesma espécie em pontos um pouco mais distantes. Tá? Você tem a tegumentação, né, a característica da cobertura do corpo como indicativo de comunicação. Bom, então vamos começar pela parte que nos é mais tranquilo. Né? Quando você pensa em camadas da pele, né, camadas do tegumento, em geral a gente tem duas camadas grandes espalhadas nos grupos animais, epiderme e derme. Em algumas espécies, onde a gente se encaixa, você vai ter uma terceira camada que é a hipoderme. Tá? Então, a camada mais externa, que é a epiderme, é a camada mais superficial e ela vai ser formada preferencialmente por tecido epitelial, né, tecido germinativo, em que constantemente você vai ter os processos mitóticos multiplicando essas células, empurrando elas de dentro para fora, tá? Com uma camada mais periférica, mais externa, essa que a gente toca, que é a camada córnea, tá? Que é formada por células velhas, mortas, com grandes quantidades de queratina. Tá? A queratina, ela é, como eu falei agora há pouco, ela é de grande sucesso na sobrevivência dos animais terrestres, porque ela é delgada, ela é muito maleável, mas ao mesmo tempo ela é fortemente impermeabilizante. Tá? Então ela auxilia muito na proteção contra a perda de líquidos corporais. Você vai ter também na epiderme a presença dos folículos pilosos, tá? Que são os pelos. Esses pelos eles são projetados, como a gente vê aqui, tá? Só que a estrutura,
tá? Embora ela seja da epiderme, ela está mergulhada na derme, certo? Na camada de baixo, tá? Você vai ter também associada à epiderme, tá? Principalmente na derme, na linha limite que separa a epiderme da derme, algumas terminações nervosas, tá? Somestésicas, aquelas que nos permitem ter o tato, tá? Percepção de vibração, movimento, né? Ação mecânica, aquilo que eu falei para vocês lá numa das primeiras aulas, em que os receptores eles são ativados por alteração mecânica. A membrana sofre uma variação e o receptor dispara. Tá? Então, no caso aqui é onde se aplica esta situação. Você vai ter na epiderme também a presença de melanócitos, tá? Que são as células que, no nosso caso, vão produzir o pigmento melanina, né? O pigmento protetor. E você vai ter também a presença de glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas que estão na epiderme e assim como os folículos pilosos, elas estão mergulhados, né, dobrados para dentro da derme. Lembra que essas estruturas, que são estruturas glandulares, estruturas secretoras, elas são sempre estruturas epiteliais, então da epiderme, certo? Mas elas apresentam dobras, vamos chamar de grandes invaginações, que permitem com que elas estejam apoiadas numa porção mais interna, que é a camada de baixo, que é a derme. Tá? A derme ela vai ser formada preferencialmente, né, por tecido conjuntivo. Tá? Então, por isso que no tecido conjuntivo você aprendeu que ele não tem a produção de glândulas secretoras, por isso que as glândulas secretoras sebáceas, tá, sudoríparas, que são da epiderme, dobram para dentro da derme. Tá? Bom, o tecido conjuntivo ele vai ser aqui na derme, ele vai ser formado principalmente pelos fibroblastos e essas células elas vão produzir grandes quantidades de fibras proteicas que vão auxiliar na sustentação, tá, da epiderme, camada superior, e do tegumento, da pele como um todo. Tá? Essa sustentação vai se dar principalmente pela produção de proteínas elásticas e resistentes. Das proteínas elásticas, você vai ter a elastina, tá? A família da elastina. E das proteínas resistentes, você vai ter principalmente da família do colágeno. Tá? Então, essas proteínas elas são extremamente importantes para formar uma rede de sustentação que vai dar a famosa firmeza da pele, tá? Do tegumento. Obviamente, conforme a gente vai envelhecendo, se você for acompanhando aqui, você vai perceber que conforme a gente vai envelhecendo, por um desgaste natural da atividade metabólica e fisiológica do corpo, a atividade destas células fibroblásticas ela vai diminuindo, vai cessando e, consequentemente, a produção de proteínas elásticas e de resistência vai diminuindo. E, consequentemente, a capacidade de sustentação da derme com relação à epiderme vai diminuindo. E isso resulta na formação das marcas. Tá? Nas rugas, nas marcas de expressão e por aí vai indo. Tá? Por isso, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a pele, o tegumento, ela vá aos poucos perdendo elasticidade, perdendo resistência e aumentando a formação de escavações, de dobras que vão formar lá as rugas, as dobras de pele. O músculo piloeretor, tá? Lembra, o folículo piloeretor ele é produzido pela epiderme, certo? Ele está invaginado na derme, certo? E o músculo ele está associado a esse pelo, tá? E o músculo ele está na própria epiderme, na derme, desculpa. Tá? Então lembra, o músculo, como o próprio nome diz, piloeretor, é o músculo que faz o pelo ficar em pé. É aquele que, quando você sente um calafrio,
os pelos sobem. Ou então é quando você está na rua lá, um gato te vê lá e o gato ele faz a armação de medo e os pelos todos sobem. Então é o que? É músculo piloeretor que está trabalhando aí para induzir a contração desse músculo faz com que os pelos fiquem enriçados. Tá? Você vai ter a presença de terminações nervosas, os terminais nervosos, e inervações que vão conduzir a informação para o sistema nervoso central, na sinalização dos estímulos, principalmente táteis, mas podem ser térmicos também, podem ser dolorosos. E você vai ter aqui os vasos sanguíneos, que vão nutrir tanto a derme quanto a epiderme e também, no caso de quem tem, a hipoderme. Tá? Lembrando que na hora em que uma pessoa faz uma tatuagem lá e tudo mais, na hora em que o tatuador está injetando a tinta, o depósito de tinta fica localizado na derme, certo? Mesmo porque na epiderme não teria lógica, uma vez que a estrutura ela é descamada e é substituída recorrentemente. Bom, a camada de baixo, tá? Que a gente vai encontrar principalmente em muitos mamíferos e aves, tá? Vai ser a camada da hipoderme. Tá? A hipoderme ela é formada por um tecido subcutâneo, tá? Que ela é considerada abaixo da pele. Por que isso? Porque muitos autores, principalmente os histologistas, eles consideram que o tegumento, a pele, ela é formada só por duas camadas, a epiderme e a derme. A terceira camada, que alguns animais apresentam como estratégia adaptativa, ela seria apenas uma estrutura de suporte abaixo do tegumento, certo? Então eles não consideram como uma estrutura tegumentar. Alguns outros poucos não estão nem aí e dizem que a hipoderme é a terceira camada, que é um reflexo adaptativo que alguns apresentam. Você escolhe, certo? Isso é uma discussão entre histologistas e fisiologistas em geral, e eu fico só observando. Bom, vai ser formado por tecido conjuntivo frouxo, certo? Tá? Então você não vai ter as estruturas, os fibroblastos trabalhando na produção de proteínas resistentes e elásticas e tudo mais. E preferencialmente você vai ter a presença de adipócitos, que são aquelas células que funcionam como agentes de reserva de triglicerídeos, certo? Então você vai ter uma reserva de triglicerídeos nesses tecidos, tá? E quando metabolicamente eles são ativados, estimulados, esses triglicerídeos vão sendo liberados, tá? Isso a gente discute em metabolismo lipídico lá pelo meio ou pelo final do sistema cardiovascular. Por ser uma reserva de triglicerídeos, tá? Você vai ter um efeito de proteção mecânica importante, tá? Quanto maior o tamanho da reserva de adipócitos, maior a proteção mecânica, o choque, e tem uma função de isolante térmico, né? De agente de conservação de calor. Bom, entrando mais agora no aspecto da parte comparada, quando você considera a epiderme apenas, a epiderme ela vai ser o revestimento principal de invertebrados. Tá? Em algumas espécies, tá? Ela vai ser a única camada de tegumento que eles vão apresentar. Tá? Você não vai ter derme, você vai ter apenas a epiderme. Tá? E imediatamente, por exemplo, em minhocas, imediatamente abaixo da epiderme, você vai ter a presença já da musculatura, como eu mencionei ontem na aula de deslocamento do sistema de sustentação do esqueleto hidrostático de minhocas. Então a musculatura circular contrai e empurra o líquido celomático. Bom, essa uma camada, né? Essa estrutura epidérmica simples,
ela vai funcionar como uma barreira de limitação do corpo, mas ao mesmo tempo isso é pouca proteção, tá? Por isso, muitas espécies, elas vão apresentar dobras nessa camada epidérmica que vão resultar em glândulas que vão secretar uma cutícula, certo? Essa cutícula ela é secretada em poros. Se você olhar a imagem aqui da minhoca aqui, você vai ver que tem uma série de pontos esbranquiçados aqui. Esses são os poros, em que a secreção, a cutícula, tá? Ela vai sendo liberada e essa cutícula ela vai lubrificar inicialmente a superfície do corpo e depois ela vai funcionar como uma cutícula semissólida, certo? Daí o fato de você ver a minhoquinha lá brilhando, tá? É uma cutícula serosa. Então vai proteger o animal contra a desidratação, ainda mais a minhoquinha, porque você lembra que é uma espécie que faz respiração cutânea. Tá? No caso de espécies como o caramujo aqui, tá? Você vai ter na região do manto, né, da epiderme deles, a secreção de carbonato de cálcio e esclerotina. A esclerotina é uma proteína de resistência muito importante, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e vai formar a estrutura de proteção do corpo, certo? Bom, quando você vai para os artrópodes, de maneira geral, que representam o grupo mais diverso de animais conhecidos, tá? Você vai ter uma epiderme um pouco mais complexa, um pouco mais especializada, tá? Essa epiderme ela vai apresentar na sua porção de camadas internas glândulas secretoras de cutículas, de secreções. Na aula anterior, quando eu falei sobre o exoesqueleto dos artrópodes, né, que eles fazem a exúvia, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, ao sistema de troca. Então, quando eles perdem o exoesqueleto, eles vão produzir um novo exoesqueleto. Como que vão produzir isso? Através das glândulas secretoras de cutículas da epiderme. Tá? Então, nessa epiderme, você vai ter essas glândulas que elas vão secretando a procutícula, que é a camada mais espessa imediatamente acima da epiderme, e vai também ter a epicutícula, que é a camada que fica externa, que é aquela camada que você vê quando você vê o caranguejo, quando você vê o camarão, quando você vê a barata, o grilo e por aí vai indo. Tá? A camada de procutícula, ela vai ser uma camada que ela vai ser formada principalmente por quitina, que é um polissacarídeo, né, um açúcar complexo, e proteínas, como principalmente a esclerotina. Tá? A quitina e essas proteínas, principalmente a esclerotina, elas formam pontes, tá, transversais. Então essas pontes transversais, elas criam atrito de compactação com as estruturas e isso faz com que haja mais resistência. Na camada mais externa, que é na epicutícula, você vai ter a secreção de algumas outras proteínas e principalmente lipídios para fazer a lubrificação, certo? Vai lubrificar a estrutura e aí na hora em que entra em contato com o ar vai formar uma camada de solidificação, de resistência para proteger o animal contra a perda de água, para proteger contra a umidade. Tá? Então, na hora em que você tem a chamada ecdise, né, a troca do exoesqueleto, tá, que esses animais vão fazer, o que vai acontecer, como eu falei ontem, você vai ter que as glândulas epidérmicas elas vão secretar uma série de enzimas e essas enzimas elas vão digerir aos poucos a procutícula, certo? Que é a camada mais espessa.
Conforme vai digerindo a procutícula, isso vai resultando como se fosse um zíper que vai abrindo no dorso do animal e ele vai saindo. Tá? E ele vai deixar aquele exoesqueleto velho para que ele possa produzir um exoesqueleto novo. E uma grande vantagem desse processo de digestão é que ele vai reaproveitar parte dos nutrientes, tá, da quitina e da esclerotina para produzir o seu novo exoesqueleto. E aquele exoesqueleto velho lá, que não pôde ser mais aproveitado, vai ser o que a gente chama de exúvia ou exúvia. Tá? Bom, então, em geral, você vai ter que os animais invertebrados, artrópodes, eles vão ter dois tipos principais de formação de exoesqueleto. Tá? A calcificação e a esclerotização. A calcificação ela está muito associada a animais aquáticos, tá? Principalmente marinhos. Você vai ter o depósito de carbonato de cálcio para dar uma resistência maior na região da procutícula, certo? Então, por isso lá que na hora que o pessoal vai comer o caranguejo, né, eles têm que espancar o bicho lá, né, para quebrar o exoesqueleto, porque como ele é calcificado, ele é mais resistente. Já em outros animais, como principalmente os terrestres, né, barata, grilo, gafanhoto e tudo mais, você não vai ter o carbonato de cálcio. Tá? Você vai ter as proteínas de esclerotina entrelaçada com a quitina, daí o nome esclerotização, que vai formar a ponte de resistência, certo? Na estrutura da procutícula. Em muitos vertebrados, a organização do tegumento ele é muito semelhante à nossa, tá? Com exceção da presença da hipoderme em muitos animais, tá? Como o caso aqui dos sapinhos, aqui dos anfíbios de uma maneira geral. Tá? Então, na região da epiderme desses bichos, você vai encontrar uma camada mais frouxa, tá? Com a presença de anexos que podem ser pelos, penas, cascos, garras. Tá? E dependendo da espécie, você vai ter camadas de células cornificadas para queratinização. Tá? Em alguns pontos, você pode ter essa camada de queratina mais espessa, em outros menos espessa, certo? Áreas onde o atrito, né, onde a exposição é maior, você tende a apresentar camadas cornificadas mais espessas, em áreas onde esse atrito é menor, menos espesso. Tá? E na região da derme, você vai ter a presença de características como células que promovem a pigmentação da pele do bicho, tá? E que dão suporte, né? Porque ali é onde você tem a sustentação da epiderme, por onde entram os vasos sanguíneos que vão nutrir a epiderme, né? Que é sempre mais ativa. Ó, quando você pensa na organização do tegumento de um peixe, tá? Em geral, o que você tem? Uma camada muito espessa de derme e uma camada fina de epiderme. Legal, isso aí é o que a gente vê no geral, né? A camada de derme é sempre maior. Bom, no caso dos peixes, tá? As escamas, elas são escamas dérmicas e elas são ósseas, certo? E elas são permanentes, certo? Bom, essas escamas elas dão proteção, elas dão rigidez, tá? E elas são conservadas ao longo da vida do animal. Bom, quando você vai para os répteis, que são efetivamente os primeiros vertebrados a terem um grande sucesso de sobrevivência no meio terrestre, tá? Uma das muitas características que favorecem isso é o fato de que, no caso dos répteis, as escamas elas não estão na derme e sim na epiderme, ou seja, na camada mais externa. Primeira característica. Segunda característica, essas escamas elas não são ósseas. Essas escamas elas são queratínicas, certo? O fato de serem mais
serem de queratina, significa que essas escamas elas vão ser mais leves, mais delgadas e mais flexíveis. Tá? E como são estruturas da epiderme, essas estruturas elas são constantemente renovadas, substituídas. Então elas têm alta resistência e flexibilidade ao mesmo tempo. Tá? Essa estrutura ela vai ser extremamente favorável para que os animais consigam sobreviver no ambiente terrestre com uma barreira muito eficaz contra a desidratação ou perda de umidade. Com relação a estruturas de origem dermoepidérmicas, tá? É importante a gente considerar a ocorrência das garras, dos bicos, do chifre, do corno. Tá? Essas estruturas elas são projeções, tá? Ósseas em geral do corpo dos animais. Tá? Então, as estruturas elas projetam a partir do osso do animal. Tá? Aí você vai ter a presença, tá, de uma estrutura dérmica. Tá? Nessa derme você vai ter a presença da camada vascular, onde você vai ter o fluxo sanguíneo que vai nutrir o osso, que vai nutrir a derme e a camada mais externa, a derme, que é a epiderme. Tá? Essa epiderme ela vai ser a epiderme queratinizada. Tá? Lembra, a camada mais externa, a camada que você vê, é a camada que tende a ser a de cobertura com mais proteção corneificada. Tá? Imediatamente abaixo você tem a camada de epiderme que está em atividade, que está em renovação, tá? Que está fazendo a substituição de peças. Igual a nossa pele. Só que aqui você vai ter uma estrutura de maior resistência e uma estrutura de sinalização corporal. Tá? Bom, então, dependendo da porção que você esteja analisando, você vai ter um bico, você vai ter uma garra, tá? Você vai ter o chifre ou o corno. Tá? Com relação aos chifres e aos cornos, é importante diferenciar. Quando você fala em cornos, tá? Embora estejam localizados na cabeça, né, os chifres e os cornos, eles são ambos projeções do osso frontal, né, do osso da testa, eles vão ter algumas características um pouquinho diferentes. Tá? Bom, os cornos eles tendem a ser recobertos externamente por queratina, tá? E eles crescem constantemente por deposição de queratina. Tá? Em geral, você vai encontrar cornos em animais tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E essas estruturas não são trocadas, elas são estruturas permanentes. Tá? Então, por exemplo, quando você vê veado, a estrutura está lá permanente. Quando você vê touro, a estrutura está lá permanente. Certo? Obviamente, em geral, você tem diferença no tamanho, no porte dos cornos entre os sexos, machos e fêmeas. Em geral, os machos têm estruturas maiores. Tá? Quando você vai para os chifres, tá? Os chifres eles têm como característica principal terem uma camada mais externa de pele muito vascularizada, em que a camada mais externa forma uma rede que eles chamam de veludo. Certo? Os chifres, diferentemente dos cornos, eles podem sofrer ramificações, certo? Que formam aquelas galhadas que a gente vê em alguns animais, como os veados. Tá? E os chifres, eles tendem a ser trocados anualmente, tá? Porque as porções mais externas, elas perdem o fluxo sanguíneo, deixam de ser vascularizadas, não recebem mais nutrientes, então elas tendem a cair. Então, na hora em que o chifre cai, fica exposto à peça óssea e vai começando a produção de um novo chifre.
certo? Na maioria devastadora dos animais que têm chifres, você vai encontrar apenas nos machos, certo? Chifre é uma característica típica de machos, tá? Então é inclusive uma estrutura que é utilizada como briga entre machos por parceiro reprodutivo. Só que existem exceções. Algumas poucas espécies, como as renas e os caribus, elas são espécies em que tanto o macho quanto a fêmea apresentam chifres, tá? Então, como você pode ver aqui, tá? Então você tem estruturas de origem dermoepidérmica, tá? Então aqui, ó, a gente vê aqui a estrutura de um chifre, tá? Aqui a estrutura de um corno, tá? Bico, garras, tá? E por aí vai indo. A coloração, ela também tende a ser extremamente importante para a comunicação dos animais, tá? Para a identificação entre indivíduos da mesma espécie, ou para proteção, né? Camuflagem, seja uma camuflagem defensiva, seja uma camuflagem ofensiva, tá? E isso vai estar diretamente relacionada à produção de pigmentos, que são os biocromos, através de células específicas que produzem aquele tipo de pigmento de acordo com a expressão gênica, a ativação de genes e de componentes da dieta do animal. Tá? Então, aqui eu coloco só alguns exemplos, a quantidade é gigantesca. Tá? Então, por exemplo, os melanócitos são aqueles que vão produzir o pigmento melanina, que não é um pigmento preto, é um pigmento marrom, certo? Tá? Então, na hora em que você tem um acúmulo de grande quantidade de pigmento marrom, você tem a expressão do preto, tá? A percepção, né, do preto. Os xantóforos, tá? Que são as células que produzem pigmentos carotenoides, que são aqueles que são o amarelo e o vermelho. Tá? E os iridóforos, pigmentos derivados das purinas, né, das bases nitrogenadas, que tendem a gerar uma estrutura metálica prateada. Tá? Então essas características, elas tendem a ser características de seleção evolutiva associadas à sobrevivência em geral dos animais. Tá? Então você usa, eles, né, na realidade, usam a coloração como meio de camuflagem, como meio de comunicação ou de corte, cortejamento, ou como meio de intimidação. Tá? Então, como estrutura para afugentar, como estrutura do macho para atrair a fêmea. Em muitas espécies de aves em que você tem dimorfismo sexual, né, em que você consegue enxergar claramente a diferença entre o macho e a fêmea pela cor, em geral os machos são os coloridos e as fêmeas são mais opacas, porque é o trabalho do macho mostrar as cores, os atributos, as características físicas vantajosas para que a fêmea permita com que ele reproduza com ela, certo? Então todas essas características de coloração, elas precisam ser consideradas na hora em que você for fazer uma abordagem ecológica, tá bom? Então, isso é o que a gente tem a discutir sobre o sistema tegumentar, tá? Importante ficar atento em todas essas características, tá? Não ficar restrito a uma análise anatômica e fisiológica, né? Tenha sempre uma visão evolutiva, uma visão ecológica, que tudo vai ficar mais interessante. A partir da aula de amanhã, a gente começa a discutir sistema locomotor, e aí é um bocado de coisa, muita coisa bacana também. Então, fiquem bem e até lá. Um abraço.